A obediência de Aruni. Não há muito tempo na Índia existia um sistema de educação muito interessante. Os jovens eram mandados por seus pais para viver durante vários anos no ashram de algum brahmin culto e respeitado, não nas profundezas das florestas montanhosas, como nos tempos védicos, mas nos arredores de alguma cidade ou aldeia populosa. Lá, os meninos preparavam-se para a vida futura, não apenas estudando, mas também partilhando dos trabalhos de manutenção do ashram, cuidando das vacas, dos campos, das árvores frutíferas e do plantio de vegetais, lavando suas próprias roupas, mantendo limpas e em ordem suas simples cabanas e servindo seu mestre. O mestre do ashram era responsável pelo bem-estar de seus discípulos, assim como um pai o é por seus filhos. Por seus ensinamentos e exemplo, e mais ainda por sua influência santificadora, ele devia encaminhar para valores mais elevados e para o verdadeiro conhecimento a vida dos jovens a seu cuidado. Um desses mestres era o Rishi Daumya. Em seu ashram havia cerca de 100 discípulos, a maior parte deles filhos de homens proeminentes das cidades vizinhas. Embora fossem muitos e o ashram amplo e complexo, a presença do velho e venerável Rishi era sentida em todo lugar. Seu interesse abnegado em fazer o melhor por aqueles confiados a seu cargo fazia jus à afeição e respeito de seus discípulos. E ele não era, de modo algum, remoto e distante. Seu olhar risonho expressava paciência, compreensão e, frequentemente, um humor divertido. Era o começo das monções. Depois de um intenso verão abrasador, o dia amanheceu abafado e sufocante, toldado por nuvens negras e espessas que cobriam todo o horizonte. Ao entardecer, raios ofuscantes cortavam os céus e o ribombar dos trovões ouvia-se ao longe. Todos os corações se rejubilaram quando as primeiras gotas de chuva pesada molharam o chão ressequido. Depois de uma hora, a chuva havia se transformado em torrentes volumosas que prometiam continuar durante toda a noite. Apesar da felicidade de todos pela chegada das chuvas, alguns problemas começaram a se apresentar. Uma goteira no teto aqui, um terreno alagado ali, uma persiana danificada pelo vento, etc. E a alegria que fez os discípulos correrem para fora para sentirem a chuva refrescante em seus rostos, logo se converteu em medo, obrigando-os a se refugiarem dentro de casa, ouvindo o sibilar do vento e o ruído das chuvas no telhado, bem agasalhados e envoltos em seus xales coloridos. Nessa noite, Rishi Daumya estava sentado com uma dúzia ou mais de discípulos na varanda protegida de sua simples casa. Olhando o nevoeiro lá fora, ele disse a ninguém em particular: "Espero que o aterro construído à volta dos campos de arroz resista às chuvas. Se os brotos ficarem danificados, toda a nossa colheita ficará perdida." Os rapazes se entreolharam. Primeiro um disse: "Guruji, as palhas do teto de minha cabana estão muito velhas e ralas. Não seria melhor verificar se tudo está bem?" Um outro acrescentou: "Guruji, acho que devo ir ao curral para ver se as vacas estão todas abrigadas." Ainda um outro disse: "A persiana de minha janela está solta e o vento está vindo justamente nessa direção. Deixe-me averiguar se tudo está bem. Se a chuva cair em minha cama, penso que seria aconselhável dar uma olhada na cozinha. Se a água entrar nos potes de grãos", acrescentou um outro. E assim por diante. Ninguém queria sair para o campo naquele aguaceiro. Os rapazes desapareceram como gelo ao meio-dia, e o mestre, sorrindo, deixou-os ir. Apenas Aruni ficou, um rapaz forte, de olhar vivo, e embora não fosse um grande estudante, era alegre, ativo e corajoso. Ele disse: "Guruji, acho que não haverá problemas em minha cabana. Posso ir ao campo verificar se tudo está em ordem." O velho Brahmin lançou-lhe um olhar especial e caloroso e disse: "Isso seria ótimo, Aruni. Por favor, examine tudo cuidadosamente. Certifique-se de que o aterro esteja firme e resistente.
Seria uma grande perda para nós se o arroz se estragasse. Com o coração aquecido pelo sorriso de seu mestre, Aruni correu para fora, debaixo da chuva torrencial. Apanhou primeiro uma enxada e partiu, tão rápido quanto possível, em direção aos campos de arroz, deslizando e chapinhando nas trilhas enlameadas. O aguaceiro cinzento impedia-o de enxergar muito longe. Assim, começou percorrendo as margens do campo, seguindo a demarcação do aterro. Sabia exatamente onde estava o ponto fraco, o lugar onde a água vazava do campo vizinho e infiltrava-se por trás dos barrancos de terra protetores. Se a água subisse muito, logo escavaria um canal e carregaria uma porção de lama fina para o outro campo, que iria esmagar os tenros brotos de arroz, prejudicando assim a próxima colheita e o futuro abastecimento do ashram. Quando ele chegou, a água já estava se infiltrando e escavando a terra. Com a enxada, Aruni freneticamente encheu com terra a brecha aberta, mas a corrente era muito forte e carregava tudo que se colocava lá. Durante muito tempo, lutou para deter a água, mas uma outra abertura aparecia sempre e ele percebeu que todos os seus esforços seriam inúteis. Pensou em chamar algum dos rapazes para ajudá-lo, porém sabia que levaria tempo e que quando voltasse poderia ser tarde para evitar a inundação do campo. Aruni não era um rapaz que admitisse a derrota facilmente e em seus ouvidos ainda ecoava a voz amada do mestre, dizendo: Aruni, por favor, certifique-se de que o aterro esteja firme e resistente. Deve haver algum meio de impedir a correnteza, pensou. E de repente, ele sabia o que fazer. Na manhã seguinte, o Rishi Dalmia perguntou por Aruni. Talvez quisesse indagar sobre o que acontecera no arrozal. Mas Aruni não estava com os outros. Ele deve estar dormindo, disse um. Isso não é de sua natureza, disse outro. Talvez esteja doente, sugeriu um terceiro. Não, respondeu um quarto. Eu vi sua porta fechada pelo lado de fora. Talvez tenha ido a algum lugar sem avisar, acrescentou um quinto. Ele não estava no jantar ontem à noite, disse um sexto. Rishi Dalmia olhou de um rosto para o outro, sua expressão alegre desaparecendo aos poucos. Para espanto de todos, levantou-se apressadamente e encaminhou-se direto para a porta sem uma palavra. Os jovens seguiram-no apressadamente. Nunca haviam visto seu mestre assim. A chuva tinha quase cessado e havia se transformado em um chuvisco persistente. Todos estavam encharcados quando chegaram ao campo de arroz. Lá, do outro lado, podia-se ver que a água havia alagado o aterro e depois tinha sido bloqueada. Como? Com o quê? Só quando chegaram perto é que puderam distinguir o corpo de Aruni coberto de barro, atravessado na abertura feita pelas águas. O mestre caiu de joelhos diante dele e levantou-lhe o rosto e o tórax cobertos de lama. Os olhos de Aruni estavam fechados, sua pele terrivelmente fria, mas ainda respirava levemente. A correnteza estava bem fraca agora, assim, o mestre deixou 4 discípulos para reconstruírem o aterro destruído. Os outros carregaram seu companheiro rapidamente para a casa do mestre. Lá, com suas próprias mãos, o guru lavou o corpo do discípulo em água morna, massageou-lhe todos os membros vigorosamente com óleo, embrulhando-o depois em cobertores quentes. As cores começaram a voltar ao rosto de Aruni, e ele abriu os olhos e sorriu. Com grande alívio e muito amor, o guru abençoou-o dizendo: Aruni, você não apenas salvou a colheita do ashram, como também estava pronto para arriscar a própria vida só para obedecer a seu mestre. Que sua devoção o encaminhe para o verdadeiro conhecimento. Tal era a virtude da bênção do velho sábio e tal a qualidade do coração de Aruni, que ele, de fato, tornou-se um conhecedor da verdade, sua vida toda uma luz e uma bênção para todos à sua volta.